puder Mas daí... arrebentá-lo na porrada, vou arrebentar. Mas não daí faria com é você, de- que você é um cara de muita gente boa, tá? Mas você entendeu? Que nós não somos burros. Porque se a gente for entrar nessa questão do processo legal estatal, olha o libertário aí que quer esperar o Não, mas processo o legal direito- estatal. Genial, sabe? Muito bom. Só que, por exemplo, eu não confio na CNBB, em ninguém Mas eu praticamente também não de confio lá, na CNBB. tá? Não confio neles. Não confio Mas eu não nesse... confio na CNBB, eu sou católico. Tá? Não confio nesse Papa. Tá? Eu confio nesse Papa. Eu que Você confia vivi nele? com o João O que Paulo... o Papa fez? Nossa, ele falou dos homossexuais lá. O que ele falou dos Ele homossexuais? pegou e... Ele falou, ó, Ah, ele falou assim, ó. ó. Ele apoiou Ele a União falou Civil. Ele Apoiou? falou que, ele falou que, Apoiou, ele falou que uma apoiou. broderagem, beleza. Não pode Dizendo ser que eles gay, têm direito não, a uma brincadeira. família. Aqui, a palavra dele aqui, ó. Eles têm direito a uma família. Isso daí é controverso. O quê? Ele não disse que eles têm direito. Ele disse, eles têm A direito a uma família, tá falando. Né? Ele... E eu O que nisso ele concordo com ele. Vou repetir. Eu concordo com o Papa. Mas o é que ele contra a disse- Bíblia. Não, Não, não é isso. não Victor. acho. Não é isso que ele tá dizendo. Ok. O que ele Eu- tá dizendo é que Ó. os pais e as mães não devem abandonar. Cara, eu Não, conheço a sim, maior claro. parte desses. Não, mas ele tá falando de família mesmo, de os Não, não tá. homossexuais Família, casarem não e tá. terem filhos. Casarem ali, ó. Tá? Espada com Ele falou espada. de união civil. O padre disse. O que ele disse? Não é porque eles não podem casar que eles não podem ter união civil. Foi o que ele disse. E eu concordo com ele. É porque as regras do Estado são umas e as regras da igreja são outras. Elas vivem distantes uma da outra. Sim. Mas o lance é. Eu não vejo no Papa nenhuma ação que o torne comunista. Mas se você for ver Eu não as vejo no práticas Papa homossexuais, nenhuma ação ela é progressista. contra a Bíblia, pô. Mas ele não defende prática homossexual. Oxe! O que ele falou de seminário? Não, se ele falou O que que ele têm falou de direito seminário? Por exemplo, o que ele falou de Nossa, meu. seminários? Você, como assim, seminário? Ele falou. Sabe o que ele falou de seminários? Não. Tem muito gay no seminário. Temos que diminuir isso aí. Eu já ouvi isso de um seminarista. Pô, mas tá na cara, É. pô. Você viu um monte de padre... Eu já contei essa história. Você fala duas palavras com o padre, você já sabe que o padre é gay, pô. Um seminarista uma vez deu em cima de mim. Juro pra Ele você. queria passar pimenta no Léo. Aí eu falei pra ele, assim pra ele, pô, você tinha que rever a sua fé. Se você é assim, Ô, tal, Léo, não sei o quê. se você chegasse pertinho, ele já vinha, já... Cara, ele chegou a falar pra mim, entre outras coisas, Queria fazer um bola gato Não. no Léo. eu conheci esse seminarista que virou padre, inclusive, por causa de conhecido em comum, de família mesmo, tal, né? E aí uma vez ele falou assim pra mim, ele conversava, a pessoa a gente botou, e ele deu uma insistida assim, e você, mas você não dormiria com um homem? Eu falei, mas nem com a arma apontada na minha cabeça. Né? Eu falei assim pra ele. Foi rápido, hein, Léo? Mas daí eu falei pra ele, só que se você pensa assim, você deveria rever seus conceitos. Nessa época ele ainda estava no seminário. Eu falei, pô, você não deveria estar nem no seminário. Né? E ele falou assim pra mim, todos os seminaristas são gays. Ele falou, todos! Ixi, então Ele rola falou pra lá mim, uma- todos, e foi isso que ele falou. Não sei, eu não acredito que Não ele sei não qual tá, turma, qual eu não tô turma falando que no era. mundo todo, mas onde ele estava, ele falou pra mim, todos são gays, tá? E eu acredito, eu já falei isso, eu acho que o cara não vai pro inferno por ser gay. Eu acho que não tem problema. Se Deus fez ele desse jeito, eu acho que não tem problema o cara ser gay. O problema é o cara ser ativista gay. Agora, Este é o problema. vou explicar qual é o problema de ter relações sexuais homossexuais. Qual que é o problema disso? Inclusive o Papa... Mas você vai falar de experiência própria ou não? Não, Não. não. Nada falar. Quase saiu. É que ele parou um pouquinho. Ele parando e o que o Léo tá sabendo, que eu não sei. Vou falar aqui em termos do que a igreja prega para a visão sexual. O que acontece? A igreja acredita numa visão sobrenatural. Então ela acredita que no momento em que nós estamos transando, nós não estamos apenas fazendo o ato físico. Nós estamos também unindo nossas almas. Quando um homem e uma mulher estão transando, eles estão unindo suas almas para a produção de algo maior que eles mesmos. Sim. É por isso que E a coisa, desculpa te cortar de novo, é a coisa mais mágica que um ser humano pode produzir. Que é um filho. É um filho. não há aqui como comparar o ato físico com o ato espiritual. O que a igreja defende nesse aspecto? Ela defende que sexo por si só é supérfluo. O sexo por si só é algo vazio. O que dá ao sexo essa dimensão positiva é justamente a dimensão unitiva do espírito. Então é essa capacidade de produzir algo maior do que eles mesmos. Senão é um ato hedonista vazio. Concordo.
é um ato de flagelo entre as duas partes, que estarão concorrendo apenas para a perdição um do outro. O que acontece? O Papa, você reclamou bastante aí sobre... É que você não conheceu o João Paulo II. Pô, eu li bastante sobre o João Paulo. Pô, João Paulo II foi o Papa pra mim. Então, mas tanto o Bento XVI quanto o Papa Francisco, muito próximos um do outro. São João Paulo II, canonizado pelo Papa Francisco. Até porque... Ele é mais fã do João Paulo que você. Mas eu só não canonizei ele porque eu não posso, tá? Se eu pudesse, eu canonizava também. Mas há esse exercício, entende? E eles defendem aproximadamente as mesmas coisas. O grande lance é que a mídia de esquerda, e me incomoda você confiar tanto na mídia esquerdista por aí. Mas onde que eu falei que eu confio? Porque essas declarações todas vêm de recortes. Mas você tem declarações às vezes gravadas. palestras de 2 horas, 3 horas, em que pegam um trecho que o Papa falou e colocam como se essa fosse a opinião do Papa. Qual a opinião do Papa sobre o homossexualismo? Se for homossexual, você não pode ter relações homossexuais, ponto. Mas o homossexual, se ele é homossexual, ele tá em pecado sempre? Não. Não? Só do fato de ser homossexual, não. Não, mas se ele tem, vamos supor, ele é Se ele tá em casado celibato? com o outro homem, está aí ele tá em pecado. Você acha que ele Inclusive, não está casado, ele é um par. Então, concordo. Aliás, casal é homem e mulher. Isso. Eu concordo plenamente, porque o pessoal quer mudar. Isso eu não tô falando por preconceito, por nada. Isso é a definição do dicionário. Só que estão querendo mudar a definição de tudo. Né? Casal é homem e mulher. Então você tem um par que seja 2 homens ou 2 mulheres. Eu acredito, tá? Que o homossexual, mesmo que ele tenha um outro homem e pratique sexo com esse homem, ou mesmo a mulher que tem outra mulher que pratique sexo com essa mulher, seja um par, casado civilmente, eu não acho que eles vão pro céu, que eles vão pro inferno por isso. Tá? Eu acho que se eles forem boas pessoas, eles vão pro céu. O que o homossexual não pode ser, no meu entender, um ativista. Se ele é desse jeito, tá? Se ele é desse jeito, ótimo, seja homossexual. Só que não seja ativista. Então, o homossexual, tanto homem como mulher, pra mim ele tem que ser discreto. Até porque a intimidade, mesmo do heterossexual... A intimidade, ela tem que ser discreta. Mesmo do heterossexual. Até um casal normal, né? Não ficar se beijando, se Sim, pegando. tem que ser Aí você vai em alguns discreto. lugares, O cara que vai pelado lá na passeata gay... coloca a e cruz no cara rabo. que quer ir em escola e mostrar a bunda pra criança, esse vai pro inferno pra mim. Esse vai. O cara que é o ativista. O cara que simplesmente é homossexual, mesmo que seja casado, união civil, e pratique sexo homossexual, pra mim, por isso ele não vai pro Mas inferno. ele tem que aceitar Jesus. Sim, claro. Sim. Mas vamos lá. Não. Não porque se a gente tá interpretando dessa forma, a gente tá perdendo vários dos aspectos centrais do que a própria igreja define Sim. para essa estrutura. E a gente não precisa nem ir longe. Na própria teologia protestante, a gente tem uma série de proibições ali em relação às relações homossexuais. Não te deitarás com um homem como se fosse com uma mulher. Há uma noção, uma forma de Mas tratar você não essas acha que isso era mais um código sanitário da época do que uma crítica, coisas. Claro que era. né, ao... Mas a questão não é essa. A questão é que, além de ser um código sanitário na época, depois a gente passa a ter o casamento de uma forma muito específica. O casamento é o que é aprovado na Bíblia. Sim, que é o que é Nós não abençoado por Deus. Isso. Nós não temos não temos nenhuma bênção para esse processo, mas nós não temos nenhum avanço significativo do ponto de vista daquelas 2 almas para isso. Digo mais. Eu entendo que é difícil e eu entendo que muita gente que talvez seja gay, esteja nos ouvindo, tenha preocupação sobre isso. O que eu vou fazer? Eu não quero incomodar a Deus, mas eu quero continuar a realizar relações sexuais com um homem ou com uma mulher. Se ela for mulher, né? O que acontece? Existem algumas mudanças que devem ser feitas. A principal mudança que deve ser feita aqui é a percepção de como é o sexo. Se nós mudarmos como é o sexo efetivamente, se nós repensarmos como o sexo acontece, se nós colocarmos uma dimensão espiritual no sexo, e é lógico, se você for ateu, isso não faz nenhum sentido pra você. Sim, claro. Não faz nenhuma diferença pra você. É lógico, se você for de uma religião hindu qualquer,
muito provavelmente você não tem nada que lhe impeça de fazer sexo gay à vontade. Mas para aquele que enxerga essa questão do ponto de vista da noção nutritiva, do ponto de vista da alma, do ponto de vista da confecção de um novo ser vivo, de entender que existe uma forma corrupta, não só corruptiva, mas corrupta do próprio sexo, e que essa forma deve ser evitada, que é lógico que vários homossexuais serão salvos, porque para você pecar você precisa ter 3 noções. Você precisa ter, uma delas é pleno consentimento. Se você não tem pleno consentimento, ou seja, você não tem o conhecimento específico de que aquilo é proibido, você não sabe o quanto aquilo é proibido, você não entende por que aquilo é proibido, muito provavelmente você não terá nenhum problema com isso. E você não acha que aí foi importante o protestantismo? Porque a Igreja Católica, ela queria a Bíblia em latim. E as pessoas, então, não tinham acesso às escrituras, a não ser pelo padre. Quem distribuiu o acesso da palavra para todo mundo foi o protestantismo. E brigou pela tradução da Bíblia. Você não acha que o protestantismo, nesse sentido, que eu quero ler a Bíblia, não quero que ninguém leia para mim, eu quero eu ler. Você não acha que isso, o protestantismo, foi importante? Não. Não? Você Uma acha que a parte Bíblia, era analfabeta. você acha que a Bíblia tinha que estar em latim e a A gente maior só... parte esmagadora era analfabeta. Você acha que a maior parte... Esmagadora da população da época era analfabeta. Sim, mas eu digo hoje. Não, mas hoje... Hoje também tem uma boa parte analfabeta. Então, lembrando que analfabetismo funcional e lembrando que não, evoluiu... mas na época era analfabeta mesmo. Sim, concordo. Então, a gente tem uma noção Mas você falsa sabe disso. por que os judeus têm tantos prêmios Nobel? Por quê? Porque o judeu, ele é obrigado a ler a Bíblia. Então ele tinha que saber ler para poder ler a Bíblia. E a Bíblia A Septuaginta. é uma coisa... Isso é a Bíblia. Né? A Bíblia deles. Talmud. É o primeiro, né? Isso. Então, eles são acostumados a ler desde criança. E isso fez essa questão de ter que ler a Bíblia da própria religião influenciar no desenvolvimento, inclusive cognitivo deles. Isso fez com que também os judeus tivessem... É o povo que mais tem prêmio Nobel. Então eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo que o protestantismo fez. Um pouquinho. Padre Júlio Lancelotti, pra você é um cristão? Recebeu a benção da mãe de santo. Ele é um cristão? O Júlio Lancelotti tava lá quando eu tava. Ele foi lá, na minha, ele foi tirar foto. E aí, ele tava no Três Irmãos lá agora. Eu acho o seguinte. Né? Acho não. É ou não é? Não vem Até a com igreja conversia. disser, É. até a igreja dizer que ele está condenado, eu aguardo. Então, de novo, você já tá cometendo um erro, e por isso que eu gosto de ler a Bíblia. Você tá cometendo um erro que tá escrito lá na Bíblia. Tá? Que é o caso que eu já contei aqui. É o caso do primeiro rei dos judeus, que foi Saul. E as pessoas estavam seguindo ele, mesmo ele não seguindo a Deus, e ele não seguindo a Deus, as pessoas continuaram a seguir ele. E você tem que seguir o seu líder só se ele segue a Deus. As pessoas têm direito ao devido processo legal? Claro que tem. Mas nós O não direito somos canônico tem devido idiotas. processo legal? Imagina o seguinte, que eu vejo você violentando uma mulher. Eu vi. Isso. Eu presenciei. Você tem... Você presenciou ele fazendo isso? Vamos supor que eu presenciei, tá? Por uma câmera. Eu não tinha como impedir, tá? Você tem todo o direito a todo o processo legal. Mas antes do processo legal, eu já cortei relações com você. Claro. E se eu puder Mas daí... arrebentá-lo na porrada, vou arrebentar. Mas não daí farei com é você, de- que você é um cara de muita gente boa, tá? Mas você entendeu? Que nós não somos burros. Porque se a gente for entrar nessa questão do processo legal estatal... Olha o libertário aí que quer esperar o Não, mas processo o legal direito estatal. canônico... Não, eu não ia- Não, o cara não tem prata, não tem ouro. Usa real. O cara quer esperar o processo legal estatal e fala que ele é libertário, Ah, eu tenho Bitcoin. anarcocapitalista. Eu tenho Bitcoin. Você vai Mas virar você o vai novo ver. Incapsu, hein? Jamais. Deus me livre. Até cortei aqui. Até Mas o que cortei. acontece? Eu acredito veementemente. Primeiro que não é verdade que ele está sendo processado apenas no Tribunal Estatal. Não, Tá sendo esquece os processado processos. Ele está sendo processado também no Tribunal Canônico, no Sim. Tribunal Inquisitorial. Inquisitorial traz lembranças da Inquisição, né? Mas não. É relacionado aí à arquidiocese do qual ele faz parte, em que ele está sendo processado. Existe uma sentença que vai ser dada independente da sentença do Estado. Certo.
essa sentença ela pode Mas eu ser perguntei da baseada... sua opinião, Miorim. Então, mas a minha opinião é... Ele eu é aguardo... cristão ou não? A minha opinião é, eu aguardo a igreja dizer pra mim. O fiel, muitas vezes, ele tem dúvidas porque ele acredita que ele deve dominar os assuntos de teologia. Veja, eu sou um cara muito inteligente. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu li muitos livros. Você falou que os judeus são inteligentes que eles leram livros. Eu li mais de 2.500 livros na minha vida. Eu li muito livro nessa vida. Só a Turma Eu da não Mônica manjo- eu li uns 8.000, eu acho. Eu não manjo teologia o suficiente, evidentemente, para poder opinar a nível das autoridades eclesiásticas que estão ali. Elas poderão julgar os fatos, primeiro, com uma experiência de caso, segundo, com uma experiência doutrinária, se ele fez aquelas coisas e se ele não é cristão em virtude disso. É muito simples. O católico, ele sempre tem certeza acerca de seus dogmas e de seus principais elementos. Ele não precisa ter dúvidas, porque a igreja atua como uma bússola para onde seguir e de que forma seguir. Sim. Veja, parece que você tem dúvidas sobre várias questões. Sim, relacionadas a... Mas pra mim, todo a fé. cristão, seja católico, seja protestante, seja testemunho de Jeová, todo cristão pra mim é irmão. Todo cristão pra mim é irmão. Não tem que ter briga entre cristãos, na minha opinião. Sim, um diálogo ecumênico é importante. Mas pra gente não ficar nessa briga... Não, eu quero saber da Vamos lá. bênção. A bênção, ela. O que você acha da bênção ali? Ele recebendo a bênção da mãe de santo. Acho errado. É errado? Ah, então beleza. Legal.